Erros e loucuras do passado. Eu peguei a maior colher que tinha lá pensando que ela seria perfeita se eu estivesse brincando de bonecas. Era a maior se comparada com as outras, mas ela era menor que uma colher de chá. Eu tentei pegar um pouco de sopa com isso, mas só consegui pegar algumas gotas da sopa. O garfo não dava para pegar nem um pedacinho de alface na tigela de salada. A faca tinha um tamanho até bom, mas estava cega. Eu não consegui cortar nenhum pedaço do super macio bife. Isso é divertido. Eu fui testando todos os talheres como se eu estivesse brincando com eles. Então eu estava cutucando a quente e esfumaçante comida na minha frente. Isso foi só algo que eu decidi fazer, já que não posso comer, eu vou ficar cutucando. Como a Emily consegue me dar comida e talheres bons quando a cozinha me trata tão mal assim? Eu fiquei curiosa. Ninguém na cozinha sentiu culpa por ter dado à princesa comida estragada para comer. Emily, depois de ter sido ameaçada por mim, sempre trouxe comida boa. Se eu dissesse a ela que comida eu queria, ela dava o seu máximo para fazer ela mesma, apesar que às vezes não ficava perfeito. Eu deveria dar a ela uma recompensa quando eu voltar ao meu quarto. Eu senti um pouco de pena da Emily por eu ter posto uma parede entre nós. Eu pensei isso enquanto olhava para os meus talheres. Eu precisava fazer ela perder aquela coragem idiota que ela tinha pelo menos uma vez, por isso que sou tão dura. No final das contas, eu fui incapaz de comer qualquer coisa. Como esperado, nem o Duque, ou os dois irmãos, notaram se eu estava comendo, ou brincando com a comida. Esse era o lugar que a Penélope tinha dentro da família, esse era o lugar dela. O festival está terminando. Já havia se passado um tempo desde que eles começaram a comer. O Duque deu um gole no seu suco de uva, e falou. Mas a primeira pessoa com quem ele falou foi comigo. Você não vai sair? Hoje é o último dia de festival. Não, eu respondi, tão irritada, que não tinha como eu ficar mais irritada. Parece que a Penélope sempre sai no último dia de festival. Mas eu não planejava ir, e eu não queria responder para ele como ele esperava que eu fosse responder, já que eu estava chateada por não ter conseguido comer aquela comida deliciosa que estava na minha frente. Mas o olhar dos dois irmãos ficou penetrante, e a barra de interesse deles começou a brilhar diante da minha atitude fria. Nossa, mais afiados que lâmina de espada. Eu fiz um esforço em pôr um sorriso no rosto, e olhei para o Duque de novo. Eu estou de castigo. Tixi, você vem usando o castigo como desculpa já faz um tempo. O Duque estalou a língua, como se ele não tivesse gostado da minha resposta. Eu nunca tinha visto uma trouxa que por si mesma aumentou o próprio tempo de castigo por causa de um escravo bastardo. Reinald zombou de mim. Mas ninguém reagiu a isso, como se isso fosse algo que acontecia normalmente todos os dias. Eu não esperava que ninguém calasse a boca dele por mim de qualquer jeito, então eu não retruquei, mas mandei o dedo do meio para ele mentalmente. A razão pela qual eu decidi que teríamos esse almoço juntos foi. Nesse meio tempo, o Duque revelou o real motivo por ter me chamado aqui. A aproximação da competição de caça. Competição de caça. Eu pensei nos episódios do jogo. Não consegui lembrar se esse episódio existia. Parece que esse evento vai acontecer na floresta ao norte do Palácio Real esse ano também. O Duque colocou elegantemente seu talher no prato, e falou. Como vocês provavelmente já sabem, a competição de caça desse ano tem um grande significado. A realeza, e os nobres dos países que viraram vassalos por causa da guerra que o príncipe herdeiro liderou foram convidados, e eles decidiram soltar animais raros que vão simbolizar cada país na competição de caça. As pessoas que dão suporte ao príncipe herdeiro não nos vê com bons olhos, porque nós não participamos da guerra. Seria muito bom se pudéssemos solidificar nossa reputação em tempos como este. Por isso, eu mostrei interesse que nós, os Eckhart, temos em participar da competição desse ano, ontem à noite durante a reunião com os outros nobres. Reputação, ou o que quer que seja, essas coisas não têm nada a ver comigo. Eu estava desinteressadamente escutando o que o Duque tinha a dizer até que de repente algo apareceu na minha cabeça sobre o jogo, a competição de caça. O Império de Inca faz uma competição de caça todo ano. Isso acontece para exercer uma pressão indireta, livrando-se de raros seres vivos, ou assassinando escravos em cada país derrotado. Eu lembrei de uma notificação muito breve sobre isso enquanto eu jogava o modo normal. Mas a heroína não pôde participar dessa competição de caça.
Isso porque a Penélope ficou com ciúmes, e secretamente deu veneno para a verdadeira princesa que tinha retornado, e pego a atenção de todos os protagonistas. A heroína que não pôde participar, ficou em casa tentando sobreviver ao envenenamento. Ela também conseguiu subir o interesse do Eclise uma grande porcentagem. Isso foi quando a última esperança da Penélope deixou ela. Depois, a heroína angelical convenceu o príncipe herdeiro, já que ela não conseguia mais suportar ver nenhuma ação maligna praticada pelo povo do Império de Inca, a proibir a competição de caça. No final da rota do príncipe herdeiro, todas as coisas ruins que a Penélope fez para a heroína foram reveladas, e a Penélope teve que suportar a mais cruel e horrível tortura de todas. Eles congelaram seu coração vivo, e fizeram ela beber todos os venenos que ela deu para a heroína, um por um, começando com o primeiro que a heroína bebeu, e terminando com o último que ela deu. O rosto da Penélope derreteu por causa de todos esses venenos. O guilho, eu senti calafrios diante da clara imagem da ilustração do jogo na minha cabeça. Foi então que, o duque que estava falando sobre a reunião com os outros nobres, ou seja lá o que for, olhou para mim. Penélope. Sim? Eu gaguejei feito idiota, surpresa, porque eu não estava prestando atenção. Felizmente, o duque não pareceu se importar com isso. Nós decidimos na reunião que vamos cancelar a proibição da sua participação na competição. Proibição? Da minha participação? Sim, o que você pretende fazer? Eu não pude dar uma resposta imediata para ele. E também, o que há com essa coisa de cancelar a proibição da minha participação? Eu não sei que tipo de escândalo eu fiz na competição anterior. Isso me fez ficar insegura. Eu sentei reta na cadeira, hesitante, quando o Duque perguntou: se você for participar, então eu vou ordenar que alguém afie e prepare suas ferramentas de caça. Pai! De repente, o cabelinho rosa bateu na mesa forte, e gritou: você sabe o que essa vadia doida, quero dizer, essa garota fez no último ano, mas como você pode dizer agora que você vai devolver aquelas coisas de volta para ela? Reinaldi! O Duque estalou a língua, e chamou o nome do segundo filho. Pense em todas aquelas jovens senhoritas vindo em grupo, implorando para pôr essa vadia na prisão subterrânea. Mesmo depois do Duque ter alertado ele, Reinaldi não parou de olhar feio para mim. Era um olhar de alguém que estava olhando para uma pessoa que deveria estar morta. Primeiro, eu preciso saber o que aconteceu. Eu perguntei diretamente, como se fosse nada, igual a Penélope faria. O que eu fiz? Você tá mesmo me perguntando isso como se não soubesse? Claro que eu perguntei porque eu não sabia. Você acha que eu perguntaria se eu soubesse? A vontade de responder para aquele moleque babaca do Reinaldi cresceu dentro de mim. Mas eu tinha que me segurar. Já que eu precisava que ele me dissesse o que aconteceu naquele tempo. Mas a resposta que eu estava pedindo veio de uma pessoa inesperada. Você implorou para fazermos uma besta para você, já que nenhuma senhorita mostrou interesse nesse tipo de arma. Eu virei minha cabeça para o dono de uma voz calma diferente da voz do Reinaldi. Você levou essa besta para a festa do chá que estava sendo dada pela senhorita, filha do Conde Kellen, durante a competição, mesmo depois de termos dito para você deixar a besta na tenda por ser perigosa. Está parecendo que você esqueceu em como você pulou para todo lado, dizendo que você ia matar todo mundo, e teve que ser contida pelos guardas parecendo um animal selvagem. Depois disso, apareceram rumores dizendo que alguém tinha ensinado um chimpanzé doido em como usar uma besta aqui na mansão Eckhart. Reinaldi adicionou a explicação que o Derek tinha dado, sorrindo debochado. Merda! Eu não pude dizer uma palavra depois de ouvir o que a Penélope tinha feito. Mas isso não foi uma surpresa, ou algo chocante como eu esperava. Bem, ela é a maior vilã dentro do jogo. Era de se esperar pelo menos algo assim. Não era como se ela tivesse ficado bêbada, e começado a engatinhar na frente de todos os anos. Se foi só isso que ela fez, então eu consigo administrar essa situação numa boa. Parem vocês dois. Ela já refletiu sobre isso. Eu estava em silêncio quando o Duque tentou parar os dois de me humilharem. Isso foi depois deles terem falado tudo, mas pelo menos ele tentou. Os dois se calaram quando o Duque virou para me olhar de novo com sinceridade e preocupação nos olhos. Eu espero que você ainda lembre que nós Eckhart não fazemos promessas vazias, Penélope. Claro, não vai acontecer nada que possa desapontar você dessa vez, pai. Eu disse diretamente. Eu ouvi alguém rangindo os dentes.
Ótimo, com isso resolvido então terminamos a nossa conversa. Parece que toda a conversa importante acabou, porque o Duque tocou o sino que estava em cima da mesa. Então, a porta da cozinha se abriu, e uma empregada entrou na sala. Era a hora da sobremesa. Sobremesa, meu rabo! Eu nem comi o prato principal ainda. Eu vi a empregada colocar a sobremesa na mesa com uma expressão de desagrado. Era uma mulher de meia idade chamada Madame Dona, e ela tem sido a responsável pela cozinha do Zecart faz muito tempo. Como esperado de alguém que serve eles há muito tempo, ela sabia exatamente que tipo de comida cada um dos mestres gostava. Xícaras de chá preto para o Duque, e para o Derek, e um prato cheio de biscoitos caseiros para o Reinald. Eu era a próxima, eu gostava de qualquer tipo de sobremesa, então eu não estava me importando para qual sobremesa ela me daria. Mas o quê? Mas vendo o prato que estava na minha frente, eu não pude impedir minha testa de franzir. Era um pudim de leite.